tudo bem? Eu estou aqui na UFG e para mim acessibilidade é muito importante porque eu sou surda. O meu nome é Núbia e na comunidade surda cada pessoa tem um sinal. O meu sinal é esse, porque eu tenho os olhos grandes e na infância um amigo me deu esse sinal e a partir daí cresci sendo identificada assim. Antes de falar dos meus estudos, vou falar sobre o meu nascimento. Aos 6 meses eu adoeci, tive meningite e foi muito sofrido, pois morávamos numa cidadezinha chamada Silvânia. Nossa situação era muito precária, então meu pai me trazia para Goiânia para eu fazer tratamentos, pois meu ouvido estava com muita secreção. Tomei muitos medicamentos e melhorei, mas quase morri, foi por pouco, Deus sabe de tudo. O tempo foi passando e a preocupação dos meus pais era sobre o meu futuro, como eu iria estudar. Então resolveram me levar para São Paulo para fazer exames e ver como estava a minha saúde. Eu tinha 2 anos de idade. Em um atendimento com uma psicóloga, ela orientou a minha mãe a me levar em um fonoaudiólogo e disse que eu precisava estudar em uma escola especial, entre várias outras recomendações. Então nos mudamos para Goiânia, deixando a cidadezinha. Estudei na escola especial somente 1 ano. E logo fui para uma escola regular inclusiva. Mas antigamente não havia escola inclusiva de verdade. Aquela era uma escola regular mesmo. Estudei até o 3º ano do ensino fundamental com crianças ouvintes e não havia intérprete. Era minha mãe que me acompanhava durante as aulas, sentava ao meu lado e assim fui desenvolvendo. Não tinha intérprete e não podia usar Libras. Por isso, eu era obrigada a fazer terapia para estimular minha fala, pois minha mãe considerava importante a oralização. Só que mesmo com a oralização, a comunicação era truncada, a articulação das palavras são muito parecidas, por isso as terapias eram importantes para mim, devido à minha dificuldade para me comunicar por ter surdez profunda. Nos meus estudos eu sofria muito, pois tinha dificuldade com português e as pessoas não sabiam como me ensinar para eu desenvolver a escrita do português. Não havia ninguém. Hoje já estou bem desenvolvida, mas naquela época não havia quem me ajudasse, não havia acessibilidade nem ajuda com a escrita do português, era muito difícil. Naquele tempo, a Libras era proibida, não tinha sido reconhecida legalmente. Faz pouco tempo que isso aconteceu. Nos anos 90 não havia reconhecimento. Eu continuei os meus estudos e no 5º ano eu reprovei, porque tinha muita troca de professores. Até esse momento eu estava acostumada a ter apenas um professor. Essa mudança mexeu comigo, acabei me atrapalhando, reprovei, me atrasei. Posteriormente, eu prestei vestibular, mas não havia intérprete, não tinha prova em Libras. Eu tentei vestibular aqui na UFG para o curso de Artes Visuais. Tentei bastante, mas não fui aprovada. Fiquei triste e decidi procurar uma faculdade privada para cursar pedagogia, pois eu já estava começando a trabalhar como instrutora de Libras no 2º ano do ensino médio. Eu já sabia Libras, devido ao contato que tinha com a comunidade surda. Eu fui me relacionando com vários surdos, interagindo, compreendendo melhor a Libras e como ensinar essa língua. Por volta dos 17, 18 anos, já havia adquirido fluência. Antes disso, eu oralizava bem e nessa idade também fui usando a Libras. Minha mãe não aceitava, mas depois acabou aceitando, porque a Libras só foi reconhecida nos anos 2000. Fui trabalhar ensinando Libras, talvez se não soubesse, seria mais difícil trabalhar em outro emprego. Mas como eu aceitei a língua, consegui um sucesso por meio disso. A Libras me ajudou muito. Com a criação do curso de Letras Libras, a língua de sinais ganhou visibilidade. Isso foi muito importante para mim. Eu fiz o curso, depois fiz uma pós-graduação, tudo isso me ajudou muito a ser aprovada aqui na UFG.
Trabalhei no CIAR com o ensino de Libras na modalidade à distância para várias cidades do interior. Viajei para diversas cidades para ministrar aulas, mas parei por não dispor de tempo para isso, por estar trabalhando muito na Faculdade de Letras no curso de Letras Libras no noturno. Nesse curso, há muitos alunos surdos e ouvintes, compartilhando e interagindo entre si no mesmo espaço. Na sala de aula não há intérprete, apenas em casos extraordinários. Eu ministro a disciplina de Estudos Linguísticos 3, estágio 2 e 3 e as disciplinas de Libras. Normalmente, nessas aulas não tem intérprete, só em casos bem específicos, como passar algum aviso, quando a coordenação vai informar alguma coisa. É muito raro a presença do intérprete nas minhas aulas. Prefiro assim, para que eu possa ter mais autonomia. Eu solicito intérprete quando preciso interagir com alguém que não saiba Libras, para me auxiliar na comunicação. Geralmente é só para isso. Porém, na sala de aula, se os alunos sabem Libras, eu priorizo as aulas em Libras para ter mais interação na turma e eles conseguem se desenvolver assim. Vou ensinando sinais e eles conseguem se sair bem. A disciplina de estudos linguísticos é bem complexa. Não é fácil, mas eles conseguem desenvolver e aprender normalmente. Com os planos de aula, tenho dificuldade com a escrita em português, então peço a alguém para verificar e fazer as correções, mas quanto ao ensino é tranquilo. Quanto a ser um professor inclusivo, eu acho uma pergunta bastante interessante e me considero sim uma professora inclusiva. Porque no início da minha carreira docente, desde escolas municipais e estaduais, eu ensinava Libras em turmas do 5º ano em diante. Em minhas turmas já tive alunos com síndrome de Down, alunos com deficiência física e alunos surdos com dificuldade de aprender a Libras. Todos conseguiram desenvolver o aprendizado. Esses alunos faziam parte de uma escola regular, não era uma escola especial. Eu trabalhei durante 13 anos no estado de Goiás no ensino de Libras, primeiro como professora contratada por muitos anos. Depois, passei no concurso no estado e trabalhei no CAS, Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez, que é bastante reconhecido e procurado. Logo que comecei a trabalhar lá, foram produzidos diversos materiais didáticos para que as pessoas ouvintes aprendessem a língua de sinais, interagissem, relacionassem e se unissem com as pessoas surdas, para se comunicar de forma mais clara, proporcionando melhor qualidade de vida, porque a acessibilidade é muito importante. Enquanto professora inclusiva, acho importante promover a acessibilidade em todos os espaços da UFG.